Ok, agora dá liberdade para a gente. Então a gente tem muito motivo para agradecer a Deus. Eu vi agora que Vidal recebeu alta. Não foi isso? Então glória a Deus. Vi que Jamar estava dando glória a Deus também porque fez uma cirurgia e está bem. Então, você tem motivo aí para estar dando glória a Deus? Levanta sua mão. Glória a Deus, gente. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto que para mim é muito rico, é muito importante. GPS, né? O pastor Alberto deu uma aula aqui sobre o que significa GPS, né? Esse negócio de satélite que é a localização incrível, que ele é tão inteligente que eu não sei falar. Eu vou até brincar com o pastor Alberto hoje, ele não está aqui, eu achava que ele ia estar, que ele ia rir comigo. Ele deu a sigla certinha, né? Até ele falou em inglês. O pastor Alberto é um gênio, gente. Então, eu me sinto tão privilegiado, porque o GPS existe. Porque se não existisse, você viajar comigo, você estava frito. Entendeu? Vamos ver se isso aqui funciona. Pode passar aí, por favor, a imagem? Pronto. Gente, eu sou a pessoa mais perdida que existe no universo. Se eu for num lugar uma vez, eu não lembro depois de novo. A minha esposa é a pessoa mais bem localizada do mundo. Tá aqui, eu acho que o doutor sabe qual é o problema que eu tenho. Não tem jeito mais, né? É só enterrar. Eu acho que é. Minha esposa, não, ela tem senso de localização. Eu passo no canto, às vezes, 5 vezes, eu disse, é aqui? Ela, meu amor, claro que é. Eu me sinto perdido, às vezes. Eu tenho que ir muitas vezes num canto, assim, várias vezes, e normalmente sozinho. Se eu for de carona, completamente perdido. A Lidiane, minha esposa, ela tem senso de localização, ela não se perde. Lidiane, inclusive, minha esposa, ela podia trabalhar na operação Tapa-Buraco do Recife. Ela conhece os buracos da cidade. Ela está chegando junho, chove, ela fala, meu amor, pega a esquerda, por quê? Está vendo? Por isso. Eu passo em cima do buraco. Ela conhece os buracos da cidade. Eu não sei, eu passo, às vezes, é porque ela furou o pneu uma vez e ela marcou, o cérebro dela é assim. Gente, eu sou uma pessoa perdida. Então, eu agradeço a Deus pelo... pode passar aí o próximo? Eu agradeço a Deus porque inventaram o Waze, o Google Maps. Tem outros aplicativos aí que você conhece? Mas esses dois, para mim... Poxa, eu realmente boto esses emojis aí de alegria, porque deu um senso de localização, embora eu ache engraçado quando aquela voz fala assim, vire à esquerda 300 metros, como se eu soubesse o que é 300 metros. Eu não sei o que é 300 metros, 500 metros, eu só fico prestando atenção que ele vai falar agora, e às vezes eu não presto atenção e eu não entro no agora, entendeu? Às vezes eu erro, porque meu senso de localização é muito ruim, entendeu? Então, quando você quiser pegar uma carona comigo, pense direitinho, tá certo? Se você for bom, você me ajuda. Mas, brincadeiras à parte, já aprendi bastante. Estou ficando craque nesse negócio. Por que eu estou falando disso com você? Porque a gente está brincando disso. Porque eu quero falar de um assunto que é muito caro e muito importante. Eu disse que ia brincar com o pastor Alberto, porque quem conhece o pastor Alberto sabe. Que se você perguntar onde é a rua tal, já está rindo ali, né? Parente do pastor Alberto não só vai lhe dizer a rua tal como as transversais, como você ir por 5 rotas diferentes. E eu que não conheço nada de Recife, uma vez eu falei, pastor Alberto, como é que eu faço melhor para ir pegar o Derby Livre? Você conhece a Capitão Tenúdel? Sim, pastor. Eu menti para o pastor Alberto, tá vendo que coisa feia? Ele foi perguntando, você conhece a rua tal? Eu fui ficando tão vergonhado que eu disse, claro, pastor. Ele foi falando assim, obrigado, pastor, eu saí para eu ter no celular e disse, como chegar na rua tal, no Waze. Eu não sabia. Ele conhece tudo. Mas preste atenção, tudo que eu estou falando aqui não é inútil, tá certo? Não estou brincando com você. Meu pai é a mesma coisa. Meu pai conhece tudo e ele despreza o Waze. Acho engraçado, eu estou com meu pai no trânsito. Meu pai, vamos, bota aí, bota o Waze, bota o Google Maps. Não, pega aqui. Aí ele pega a rua às vezes. Quando eu boto no Waze, aí, pai, uma rua que o senhor pegou está dizendo assim, 7 minutos no congestionamento. Ele, a mais, viu, pai? Não, mas a gente vai conversando. Mas, realmente, meu pai conhece umas ruas que ninguém conhece, nem o Google Maps conhece. E ele chega lá. É incrível. Então, lembre do meu pai, lembre do pastor Alberto. No final, você vai entender porque eu estou falando isso. Eu falei de Waze, falei de Google Maps, falei de rotas, e a gente vai ler agora o texto que está, um texto extremamente conhecido, Mateus, capítulo 5, do verso 13 pelo menos ao verso 16 aqui. Está aqui, você pode ler comigo. Jesus falou, vocês são o sal da terra,
Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado para fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está. Sobre o Waze, sobre o Google Maps, é que isso tudo tem a ver com onde a gente deve chegar, sobre estar perdido, sobre saber a rota. E eu queria que você prestasse atenção. A primeira coisa que esse texto revela para a gente é que não é um convite que Jesus fez para a gente aqui. Olha, talvez, se você me conheceu, você talvez seja a luz do mundo, talvez você seja o sal da terra. Não, isso não é um convite, isso é uma afirmação. Isso não é um convite, isso é uma identidade. Isso não é uma possibilidade, isso é de fato uma exclamação. Você é. Você é luz. Eu comecei a falar aqui que eu me sinto perdido, né? Mas algo me deu localização. E a luz é assim, né? A luz, para quem está no escuro, ela traz luz, ela traz iluminação, ela traz rota, ela traz essa visão de que você não está vendo. E eu quero introduzir essa mensagem, dizendo que o GPS de hoje, né, o Guiados pelo Senhor, Deus quer guiar a gente a entender o nosso propósito, identidade, dentro da sua história. Deus nos alcança para sairmos de uma escuridão, Deus nos alcança para sairmos de uma cegueira, Deus nos alcança para sairmos de um ambiente que a gente não vê, para não só começar a ver as coisas, mas para começar finalmente a ajudar as pessoas a encontrar rota, ajudar as pessoas a visualizar o que elas não conseguiam ver. E a gente precisa tornar isso um pouco mais prático. Às vezes a gente acha, por isso que eu trouxe primeiro assim, isso não é um convite, mas é uma afirmação. Por quê? Às vezes a gente acha que o que Jesus está falando aqui é uma possibilidade, né? Talvez ser sal, talvez ser luz, sal dá sabor, não deixar que a coisa se apodreça, porque era isso que o sal fazia. Então, dentro de uma sociedade como a gente está hoje, em que as coisas boas estão apodrecendo, família, amizades, você ser correto, você ter paz. Hoje a gente está dentro de ambientes hostis, violentos, a gente não consegue conversar, as opiniões hoje elas são agressivas. Você tem uma tranquilidade de verdade, você conseguir ter paz e passar paz. Isso é uma coisa que está se apodrecendo. A gente vive só no futuro, ou marcado pelo passado. Então são coisas que a gente... Como é que o sal poderia se aplicar a isso? Primeiro fazendo efeito na nossa vida, e muitas vezes já está fazendo efeito na nossa vida. Mas o que adianta se o sal fica dentro de um saleiro? Ele fica guardado. Ou se o sal perde o seu sabor, não serve para nada, a não ser jogado para fora, no chão. E a luz? A Bíblia fala com muita clareza que a luz foi feita para ser colocada em um lugar de destaque, para iluminar os que estão ao seu redor, trazer luz. É numa cidade alta, então não é só começar alguém que não conseguia ver algo, que era muito elementar. Às vezes a sua maneira de falar com os outros, a sua maneira de lidar com o dinheiro, a sua maneira de cuidar das coisas era errado, fazia mal para si e para os outros. Começa a ver isso. Então não basta apenas ver o que é errado, o que está imoral, o que está inadequado, mas é uma luz que não só te atinge, mas atinge quem está ao seu redor. É o ponto que tem que ser colocado ao mais alto possível para espalhar. É tipo sinal de Wi-Fi. Não é um lugar que você bota cheio de parede, você tem que colocar no ambiente da sala, que pega a maioria do espaço que você tem. Tem que espalhar, tem que chegar, tem que ir. E por favor, meu irmão e minha irmã, você que está aqui,
Deus está querendo trazer uma afirmação verdadeira e forte. A gente não esconde uma coisa que é para ser servida. Porque muitos de nós estamos dentro de uma sociedade extremamente individualista, privatizada, fechada, e que a pandemia está piorando muitas coisas hoje, que já eram vontade do nosso coração e agora se tornou realidade. Para alguns, estão vendo um efeito negativo, muitas vezes, de ficar muito fechado também, dizer assim, poxa, estou sentindo saudade. Para outros não, dizendo assim, era isso que eu queria. Algumas pessoas vão adoecer a longo prazo, outras só vão constatar que já eram egoístas, que não gostam de partilhar a sua vida, que o seu cantinho privado é o seu cantinho, que a sua vida é seu dinheiro, é seu gosto, é seu jeito e tal, e não se meta na minha história. Essa sociedade que a gente vive, ela colabora com isso. Ela diz que é isso, ó. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou falando assim, muito abstrato. Alguém está acompanhando aqui? Amém, graças a Deus. Isso não é um convite, isso é uma afirmação, isso é uma identidade. Somos sal, somos luz. Isso significa que isso não foi feito para se conter, mas se espalhar. As palavras de Jesus, elas são muito contundentes aqui. O sal não é para perder seu sabor, senão ele vai ser jogado fora, ou seja, é para ele ser esfregado na carne, no alimento. Viramos um povo, muitas vezes, que temos um medo de pecadores, de pessoas que estão fazendo coisas erradas. A gente começou a ser um povo que se esconde, que tem gueto, que tem sua forma de agir e que não se junta. A gente ficou com medo de ser contaminado, ao invés de ser o povo que traz transformação. A gente começou a tentar fazer um jeito em que, se puder, tem tudo com a patente evangélico para fazer o grupinho. Vocês não venham para cá porque aqui está protegido. Aqui aprende desse jeito. Ao invés de trazer o que a gente sente de verdade, para dizer assim, eu não tenho poder, no meu poder mesmo de transformar, mas eu tenho o poder de ser uma testemunha. Se Deus quiser transformar, vai, mas eu vou ser uma testemunha, porque Deus já me mudou. Eu quero ser um sinal do reino. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui. Eu sei que isso pode às vezes me machucar, pode até mexer com a minha rotina, mas eu estou aqui. Eu quero ser uma bênção na tua vida, eu quero ser um amigo, eu quero estar à disposição. Eu sei que isso vai atrapalhar a minha rotina. Eu sei que eu vou ouvir coisas que eu não deveria. Eu sei que vão falar de mim, mas fizeram isso com Jesus, ele falou que o mestre não é maior, ou o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então eu estou aqui. Ser guiado pelo Senhor. O que é que isso tem a ver, Tiago? É porque, vamos lá, pensar na lógica. Eu estou perdido, gente, quando eu não tenho um Waze. Então, quem tem o Waze, quem tem Google Maps, tem um privilégio de chegar na rota. É muito fácil falar assim, tu não conhece o caminho não, né? Vixe, perdido, hein? Não, eu só conheço o caminho porque eu recebi a rota e ainda tem uma voz assim, direita, esquerda, a 300 metros, vire à esquerda. Buraco à sua frente. E ainda diz que vai ter blitz, meu Deus. Isso é só para mim? Parece que é. Assim, eu tenho um aplicativo, eu sou demais. Ao invés de entender que isso é um privilégio para ser doado, porque quem encontrou o caminho pode mostrar o caminho, pode contribuir o caminho. Aí sim, quando eu aprendi o caminho, eu posso levar outros. Mas não, eu tenho, você não tem. Eu sei, você não sabe. A segunda coisa, gente, é que ser achado significa conhecer a rota. Eu comecei a falar sobre isso com vocês. Segunda coisa é que ser achado significa conhecer a rota. Eu botei aí uma imagenzinha, uma imagem de eu já tinha visto essa imagem várias vezes. Eu acho uma foto, é a segunda imagem, pode passar? De um amor muito lindo, provavelmente de um pai para seu filho. Quando a gente conhece a rota, gente, a gente tem como passar a rota para alguém. A gente recebe a rota. Eu coloquei, por exemplo, aí a rota do amor.
A rota que esse pai, por exemplo, pode passar para o seu filho. Quem é amado de verdade e recebeu amor, pode passar um amor de maneira abundante. Porque é isso que eu estou querendo trazer aqui, né? O amor é um privilégio. E muitos de nós temos convicção de que somos amados por Deus e sentimos esse amor de maneira profunda, forte. Sabemos que Deus derramou sua graça sobre nós. Sabemos que somos salvos. Sabemos que há perdão pelos nossos pecados. Sabemos que existe salvação para nós, um mundo novo. Sabemos que não há morte, não há dor, não há tristeza que nos separa do amor de Cristo. A questão é que às vezes essa rota ficou aqui para a gente. Ela nos alcança. Mas o que Deus está fazendo com a gente é quando essa rota ela é colocada de maneira plural. É quando é uma rota que significa que eu fui achado por Deus e eu posso achar outras pessoas. Porque eu sei o caminho agora. Eu conheço o caminho. Pense nas rotas que Deus já tem te mostrado. Na caminhada com Deus. Conhecer o caminho não é só estar nesse caminho, mas é poder andar pelo caminho e trazer pessoas para esse caminho. Às vezes a gente está vivendo uma pobreza na nossa vida porque a gente não entendeu que o que Deus nos dá não é uma riqueza pessoal. É uma riqueza que ela aumenta à medida que a gente doa. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana. É uma fonte que ela não seca. Mas não é uma fonte para mim apenas. É uma fonte que ela jorra. E se jorra é porque ela, se fosse para mim, poderia ser um poço. Uma cisterna. É suficiente para mim, mas se é uma fonte, é porque cai, a água vai embora. Quem chega perto sente. Muitos de nós estamos vivendo uma falência espiritual, uma falência de vida, porque estamos vivendo de maneira privada, fechada. Jesus olhou e disse para os samaritanos, ele falou assim, olhem e vejam, os campos estão brancos para a colheita. Sabe qual é o problema? Que poucos são os trabalhadores. Há muitos, mas poucos para entender que os campos estão brancos. Deus tem espalhado os pastores e as pastoras na cidade. Eu escutei um pastor falar algo que foi tocante, assim, sensacional para mim. A perspectiva de Jesus, por exemplo, e a perspectiva bíblica de pessoas que se sentem muitas vezes sem nada. Ele até deu um exemplo que foi assim, poxa, eu compartilhei isso com um parente meu que estava passando por um momento muito difícil. Às vezes há pessoas que estão em momentos depressivos, momentos até sem vontade de viver, e pensam que sua vida já não tem muito o que dar, já não tem mais para onde ir e muito mais a oferecer. Interessante que essas pessoas, na Bíblia, Jesus, por exemplo, chega para a mulher samaritana, e ao invés de Jesus oferecer logo alguma coisa, ele pede. Ele fala, você pode me dar água? Isso se repete, você vê, por exemplo, Deus pedindo a Elias. Elias estava lá querendo morrer, aí Deus fala com Elias e diz assim, Elias, eu tenho um trabalho para você. Elias queria morrer. Eliseu chega na casa de uma viúva, que ele pergunta, o que é que vai acontecer? Ela, vou fazer um bolo aqui para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Ele, faça o bolo para mim. Interessante esse padrão, dizer assim, você acha que não tem mais solução, mais jeito, mas faça algo para o outro, faça algo para mim, E a graça de Deus de mostrar que aquilo que parece ser insuficiente, que se fechou, que não há mais jeito, quando você consegue abrir um pouco mais de olhar e ver que existe muito, Deus sempre tem algo novo, exuberante, quando a gente está sobre a graça de Deus, não para. É claro, eu não estou aqui falando que o adoecimento emocional não precisa de tratamento, não precisa buscar, estou dizendo que a gente se surpreende
que a graça de Deus é abundante na nossa vida e a gente tem a capacidade, quando acha que não tem mais nada a oferecer, tem muito para se dar, muito para se doar. Porque a gente foi feito para que as rotas que Deus já nos deu também sejam caminhos para outras pessoas. E eu quero fundamentar o que eu estou falando. Ultimamente eu tenho lido bastante Atos e tenho me surpreendido. Deus tem me mostrado nuances que eu não tinha percebido. E somos do caminho. As pessoas começaram a ser percebidas em Atos como as pessoas que faziam parte, como os do caminho. Os do caminho. Depois, mais para frente, eles foram reconhecidos como os cristãos. Paulo e Barnabé, por exemplo. Mas eles eram reconhecidos como os do caminho. Isso é muito interessante. Como aqueles que conheceram o caminho, a verdade e a vida, também não só andaram semelhantes ao caminho, mas traziam pessoas para conhecer o caminho, como traziam pessoas conhecendo o caminho, a terem uma trajetória mudada por esse caminho. Quando eu falo, gente, de ser alguém que é mudado pelo sal, pela luz, e começa a viver uma vida de sal e luz, é ser alguém como o do caminho. Porque quem é o sal de verdade? É Jesus. Quem é a luz que ilumina os homens? É Jesus. Mas ele falou, vocês são sal, vocês são luz. Então vocês são do caminho. E agora vocês andam no caminho. E vocês demonstram o caminho. E quem vem com vocês também são no caminho. Isso aqui é só uma maneira de ficar falando a mesma coisa. E vamos tentar aplicar mais ainda isso. Eu quero ler um texto, por exemplo, quando Deus manda para a gente para rotas que a gente fica meio confuso. Eu queria que você lesse comigo. E é angustiante demais. É para aplicar o que a gente acabou de falar. Saulo tinha acabado de cair do cavalo. Saulo estava com toda a escritas assim, pode pegar os cristãos e faz o que quiser. Manda prender. O último que tinha acontecido era Estevão, tinha sido assassinado. O pessoal ficou rangendo os dentes para matar Estevão. E mataram Estevão. Estevão morreu. Extremamente semelhante ao caminho que ele falou, Pai, perdoa esses homens. Quem descreveu o ato disse que ele morreu como parecia um anjo, um mensageiro, alguém que morreu com a confiança, pelo menos, algo que talvez com a tranquilidade, mesmo com a dor, mas convicto do que estava fazendo. Diante de pessoas que queriam matá-lo, ele falou com a convicção de que estava falando a verdade. Mas Saulo consentiu. Ou seja, ele concordou, e não só concordou, como pegou cartas para matar outras pessoas. Só que, no meio do caminho, Saulo escuta, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? E ele cai do cavalo cego. Porque ele perseguiu o Senhor. E aí, gente, verso 10 do capítulo 9 de Atos, fala assim, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, um discípulo do caminho. O Senhor chamou numa visão e disse, Ananias. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Respondeu, né? O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte-a por um homem de Tarso chamado Saulo. E eu acho que até nesse momento, ele ficou assim, vamos ver que Saulo é, né? Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias, Deus já tinha falado com Saulo, chamado Ananias, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças.
Deus manda a gente para rotas que a gente não quer ir. E Deus encontra pessoas em caminhos que você jamais imaginaria, como encontrou a mim e a você. E são pessoas como Saulo que a gente vai dizer assim: Senhor, é Saulo mesmo? Tem tanta gente aqui, Senhor, que assim, é mais fácil. Está mais parecido com o caminho. Se der um passinho, já está na igreja, Jesus. O Senhor sabe, aquela pessoa que é quase crente, Jesus. Mas Saulo, assassino de cristão, não dá não. O Senhor, olha, eu recebi o WhatsApp aqui com as notícias. O Senhor recebeu também? É esse mesmo. Porque no Instagram, aqui no Story, é só vendo a bagunça que ele está fazendo. O Senhor tem certeza que esse homem, gente, ele é tão avassalador, Saulo, que quando ele foi para Jerusalém, quando o pessoal recebeu ele, o pessoal ficou com medo dele. Isso só está nos dizendo uma coisa. E é isso que eu queria trazer hoje para a gente finalizar essa mensagem. Esse é o desafio para todos nós. Não basta só ser encontrado em uma rota. Temos que ser enviados nas rotas. Sabe qual é a grande ausência da igreja brasileira? E eu sei que isso é da igreja de muitos lugares. É que nós queremos ser muito abençoados por Deus, queremos saber os caminhos de Deus, e não estamos escutando os caminhos de Deus, sabe por quê? Queremos bênção, queremos cura, queremos um monte de coisa, mas não queremos viver os caminhos do Senhor, que está muito claro aqui, quais são as rotas que o Senhor nos encontra e nos enviam por diversas rotas, caminhos de rotas de restauração, de salvação, de transformação. São rotas difíceis de ir, mas são rotas do caminho. A gente quer ser alguma coisa que não é ser cristão. Porque se a gente quisesse ser cristão, a gente seria como do caminho, onde Jesus passou, onde Jesus viveu, onde Jesus, vamos dizer assim, se comunicou, com quem ele conversou. Queremos ser alguma coisa, às vezes, que não se comporta como o caminho. É o caminho, é a rota mesmo. Mas o caminho, ele tem transformado diversas pessoas. Eu queria pontuar só dizendo o seguinte: no caminho existem famílias quebradas por causa de traição, estão à beira do caminho, e que Jesus já encontrou essas pessoas, só que Ele quer colocar pessoas já alcançadas pela rota, para ser, de fato, a presença de Jesus na vida dessas casas, dessas famílias, homens, mulheres, filhos, que foram impactados com essa história, e que estão nessa rota, e que Deus está dizendo assim: é lá, que eu estou enviando você. Às vezes nós fomos essas famílias, mas já fomos encontrados na rota, e agora já não basta ter sido restaurados, tem uma família. Deus está dizendo assim: agora é hora de restaurar outras pessoas, alcançados no caminho para cuidar de outros caminhos. Às vezes nós temos testemunhos lindos, gente, mas não são testemunhos que reverberam em outros lugares, mas se fecham na gente. Não é a luz que está no lugar mais alto para iluminar outras coisas, porque outras pessoas, outras famílias. O que é que a Bíblia fala aqui? Através das suas boas obras, as pessoas glorificarão ao Pai que está nos céus. Está muito claro aqui. Não é algo para ser fechado num ciclo. Deus me alcançou, amém, aleluia, pronto. Mas é algo que, por ter exatamente estar me alcançando, me transformando, essa fonte de água viva que jorra, alcança outras pessoas. Pessoas que não conseguem passar um dia, ou fim de semana sem beber, porque sentem falta de algo. E existem alcoólatras que não conseguem reconhecer que são alcoólatras, por exemplo. Ou não é só fim de semana, mas às vezes é todo dia o fim de semana, né? E a gente tem as respostas dos vazios. A gente não quer estar perto dessas pessoas, muitas vezes. Jesus quer. A gente quer estar perto delas. Essa pandemia, para mim, para minha esposa, a gente ficou num lugar reservado, e Deus colocou um monte de gente que não tinha compromisso com a igreja. E para a gente,
foi um momento de full time, estar perto de pessoas que não têm compromisso com a gente, com a realidade eclesiástica. E eu não tinha medo de ter, vamos dizer assim, na consciência de que essas pessoas eram as pessoas que Jesus gostaria de estar perto. Gostaria de conversar. E muito divertido, alegre, no sentido assim, de saber que você está no meio de uma conversa, eles estão falando de muitas coisas e tal, mas no meio de uma conversa, surgir perguntas, você fala assim, poxa, esse é o melhor presente que tem. Você não imagina, mas assim, ei, ó, me diz aí, estou com um problema no meu casamento, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Rapaz, você não espera isso no meio de uma conversa, é a melhor coisa, é um presente, você não acha que não vai acontecer, mas aconteceu. Você fala, Deus, obrigado. Muito obrigado. É gente no meio da semana, às vezes, ligando, ó, tudo bom? Aconteceu um problema aí com minha namorada, esposa, tal, estou meio mal. Só ligou assim do nada. Você escuta e pode conversar com essa pessoa. Não sou eu que salvo, não é você que salva ninguém. Quem faz a transformação é quem? É Jesus. Mas Deus colocou você nesse caminho. Não fuja dele. Não saia dele. Não se esquive dele. A obra de salvação é do Espírito. Quem derrubou Saulo do cavalo foi Jesus. Mas mandou Ananias encontrar ele. Então, gente, são pessoas que necessitam desse cuidado. Há pessoas dependentes emocionais, que precisam depender daquele que pode curar esse relacionamento. Pessoas que são escravas sexuais, que precisam se libertar dessa insatisfação que jamais vai ser suficiente para suprir elas. Alguns que estão doentes, sem acesso à saúde, educação, segurança, alimentos básicos, água potável, que a gente tem, às vezes, capacidade de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas também. São pessoas amadas por Jesus. Eu não sei, eu poderia a lista virar aqui a noite toda. Eu não sei quem é que Deus colocou perto de você. Eu sei que Ele colocou. Sabe qual é a ausência que a gente está sofrendo aqui em Recife? Vou dizer, é de pastores e pastoras. O que é pastor e pastora? Gente que tem um coração como o de Jesus, que olhava as suas ovelhas e dizia, são como ovelhas sem pastor, mas precisam de cuidado. E eu não sou o único pastor da Emmanuel, não. Nem o pastor Alberto, nem o pastor Nelson, nem o pastor Júlio, nem o pastor Herbert. Toda pessoa que recebeu o amor de Deus tem capacidade de dar amor. Toda pessoa que conheceu a fé tem capacidade de dar fé. Toda pessoa que recebeu o cuidado tem capacidade de compartilhar cuidado. Cada um a seu modo. E esse é o desafio, gente. Quem achou a rota tem capacidade de levar outra pessoa para o mesmo lugar. Agora, é claro, se a pessoa vai querer ir ou não, essa é uma escolha dela. Basta você mostrar, apresentar, convidar, estar perto. Será que você e eu estamos fazendo isso? Garanto a você que sua vida vai ganhar uma outra dimensão quando se abrir num ambiente tão egoísta para as pessoas que Deus está colocando ao seu redor. Queria orar com você. Eu sei que às vezes desafio é chato, mas eu acredito muito em desafio. Porque o desafio é do Espírito mudar a gente. E eu queria desafiar você, assim como eu tenho desafiado para pregar essa mensagem, eu tenho uma lista de oração, que é a lista de oração que eu coloco diante de Deus, das pessoas que Ele já mandou eu fazer algumas coisas e eu não fiz ainda. Algumas por medo, outras porque eu acho que eu estou ocupado, e algumas que porque eu estava com medo, e quando eu comecei a fazer, coisas extraordinárias aconteceram. Eu queria fazer um desafio primeiro para você. Parar um dia, para dizer assim, Deus, parar um tempinho, você precisa parar uns 10 minutos, para dizer assim, Deus, realmente, quem é que está no meu radar aqui? Talvez é na minha rua, minha vizinhança, minha família. Quem são as pessoas que eu precisaria realmente ter um pouco mais de atenção e gastar um tempo? E você passa escrevendo uma lista. E pode ser as pessoas falarem assim, essa pessoa é muito complicada, é muito impossível, é muito... Escreva. O primeiro desafio é escrever.
Segundo desafio, começar a orar. Se Deus, eu não sei o que fazer, mas estou à disposição. Me ajuda. E às vezes Deus não vai dar resposta. Sabe por quê? Ele quer que você só sente do lado da pessoa, porque vai surgir na hora, mas você vai ter que descobrir sozinho. Bote, escreva e ore. Talvez você já fez isso. E aí o terceiro é justamente agir. Começar a agir na listinha. Então, são 3 desafios. Você conheceu a rota, levar a rota. E se você quer fazer isso, queria que você orasse comigo. Eu não pedi para você ficar em pé, nada. Mas que você se comprometa em fazer isso assim que chegar em casa. Porque amanhã já pode ser, você esqueceu, tal. Então, faça em casa, pegue seu celular, escreva. Passe um tempo. Se Deus colocar você como pastor dessa cidade, muita coisa vai acontecer. Pastora dessa cidade, muita coisa vai acontecer. Se deixe ser usado e usado por Deus. Pai Santo, obrigado pelas rotas que o Senhor tem colocado a gente, as rotas mais improváveis. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que o Senhor tem colocado na minha vida, Pai. Especialmente as pessoas mais difíceis, Pai. Porque não é sobre elas, é o quanto às vezes eu sou egoísta, quanto eu sou medroso, quanto eu sou uma pessoa que só pensa no meu tempo privado, quanto eu penso na minha incapacidade e esqueço que é a obra do Senhor. E eu te agradeço por cada pessoa, Deus, difícil. Por que não dizer impossível, Pai? Porque o Senhor trabalha com o impossível, que o Senhor tem colocado na minha vida para ministrar. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem feito isso de propósito, para eu aprender a viver na tua dependência, Pai. Te agradeço pela minha visão, as que deu certo e as que deu errado também, Pai. Porque tudo isso me ensinou também, Deus, a viver como teu filho Jesus, que teve pessoas que se transformaram e pessoas que abandonaram, que traíram. Então nada é desperdiçado diante de ti, Deus. Tudo é uma maneira de se parecer mais com teu filho Jesus Cristo. Eu queria te pedir em nome de Jesus, Pai, fala aqui, Pai. Ó Espírito Santo, ministra ao nosso coração, Pai. Às vezes estamos perdendo tempo, Deus, com coisas importantes, mas não são às vezes essenciais, porque não estamos cuidando de coisas que o Senhor colocou nas nossas mãos. E Deus, se às vezes estamos dando hiper importância a algumas coisas e tirando o teu tempo para cuidar das tuas ovelhas, Pai, assim como o Senhor tem cuidado de nós, queremos te pedir perdão. Porque a tua palavra mostra, Pai, que o Senhor não fechou um ciclo em nós mesmos, mas somos discípulos do teu caminho. O caminho continua, o caminho é caminhando, o caminho é indo em frente. Não somos um poço, não somos, Pai, uma cisterna. Somos, Pai, como uma fonte que o Senhor fez em nós para jorrar. Então eu queria te pedir, Pai, renova essa lista em nós, ou nos faz escrever ela, Pai. Mostra, abre os nossos olhos. As pessoas que o Senhor já está encontrando. Assim como o Senhor encontrou aquele eunuco no caminho, Deus. Só colocou Filipe lá. Porque o Senhor já fazia aquele eunuco ler as Escrituras. O Senhor já colocava dúvida na cabeça daquele eunuco. Mas o Senhor só enviou Filipe, Pai, como um instrumento, Deus, da tua revelação. Mas o Senhor já estava lá. Deus, o Senhor não manda ninguém aqui sem o Senhor já está lá, Pai. Ó Deus, enche o nosso coração dessa convicção. O Senhor não nos coloca em situações que o Senhor já não esteja, Deus. Enche o nosso coração de coragem, nosso coração do teu Espírito, de entender que o Senhor não nos manda para ciladas, Pai. Porque até as tuas ciladas, Pai, são para celebrar e para fazer a gente parecer com o teu Filho Jesus, que passou por momentos de angústia e de dor, mas isso fez a gente glorificar mais a Ti, Pai. Então, em nome de Jesus, te pedimos, nos faz fazer essa lista, orar por essa lista e pastorear essa lista, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.